Então, gente, essa aula aqui tem o propósito de continuar com aquela revisão do conteúdo de controladoria que a gente deu esse trimestre, tá certo? Vou compartilhar aqui um slide que é exatamente o que você já tem lá na área do aluno, que você pode acessar por completo, que aqui é um breve resumo também, uma pincelada que eu dei em alguns daqueles slides, tá certo? Mas eles estão todos disponíveis lá de forma completa para você. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre orçamento empresarial e sobre o valor da empresa, que são atividades aí que envolvem a controladoria. Tá? Vou começando aqui a falar do conceito de orçamento empresarial. Conceito, aqui eu vou agregar com um objetivo, porque está tudo muito interligado. Tá? Então, o orçamento empresarial é a expressão quantitativa de um plano de ação, ou seja, o que foi planejado para a empresa fazer, cada setor da empresa fazer, vai ser transformado em unidade monetária. Evidentemente que se eu planejo vender um valor X, né, a área de marketing planejou uma venda de valor X, isso também representa unidades monetárias lá nos seus planos internos de quantidade de produtos, produtos A, B e C. Então, o plano de ação da área de marketing vai ser traduzido para o orçamento no resultado da venda, né, no valor total de venda, né, mas também vai ser dividido lá no seu setor de marketing, pelos gestores, em quantidades de cada produto, em áreas que vão ser vendidas, etc., que nós vamos ver depois. Então, o plano de ação é traduzido no orçamento em unidades monetárias, ou seja, em unidades quantitativas, em expressão quantitativas, e esse orçamento, que é o plano de ação, ele, na verdade, ele estabelece objetivos para todas as áreas da empresa. Então, se eu coloquei no orçamento que a área de vendas planejou uma venda de R$1 milhão, o objetivo da área de vendas é vender R$1 milhão, seja subdividido da forma como foi o planejamento pessoal, interno, né, específico lá da área de vendas. Mas ele estabelece objetivo para todas as áreas da empresa, porque se for estabelecido vender R$1 milhão de um determinado produto, se é uma fábrica, vai ter que produzir X itens daquele produto para disponibilizar para a área de venda. Consequentemente, a área de suprimentos vai ter que comprar tanto de matéria-prima para que a área de produção possa produzir aquela quantidade que vai ser vendida. Consequentemente, a área de logística vai ter que encontrar a forma de transportar isso, disponibilizar para a produção e, da mesma forma, entregar ao cliente. Então, isso, além de estabelecer o orçamento, além de estabelecer objetivos, né, ele ajuda a implementação, ele faz com que as empresas, essas atividades, todos esses planos de cada área sejam devidamente coordenados entre si, e ele possibilita, já que foi resumido em unidades monetárias, que possa pôr um instrumento que é o contábil, que trabalha também com unidades monetárias, unidades quantitativas do que é a evolução e a modificação do patrimônio da empresa, e através da comparação do que foi realizado, que é buscado na contabilidade, possa ser controlado se esse plano de ação está sendo realizado. Olha, se eu projetei vender R$1 milhão nesse mês, a contabilidade vai me dar a informação se foi realmente vendido aquele R$1 milhão. Certo? Então, eu possibilito controlar, e o que eu controlo, eu administro. Então, o orçamento empresarial transforma todo um plano de ação que foi coordenado entre os diversos setores da empresa para atingir um determinado objetivo, não é isso? E esse plano de ação, esse orçamento, que tem um plano de ação em unidade monetária, se torna um instrumento para o gestor implementar o seu plano, possa coordenar a sua área com as demais áreas da empresa e possibilita, no final, que tudo seja devidamente controlado, se está no rumo, se não está, se deve ser corrigido alguma coisa, se deve ser melhorado, enfim. Então, esse é um conceito que resume tanto o que é o plano do orçamento empresarial, quanto o que é o objetivo do orçamento empresarial. Mas como é que a gente viu que esse orçamento empresarial deve ser feito? Primeiro, ele deve obedecer alguns princípios, alguns parâmetros, tá certo? Quais são esses parâmetros? Primeiro, óbvio, tanto que a gente falou em objetivo, ele deve ser orientado para objetivos. Qual o objetivo de vendas? Qual o objetivo de custo de venda? Qual o objetivo de gasto de pessoal? Ele é orientado para objetivos. Qual o objetivo? O objetivo da última linha da DRE, do resultado, do lucro, tá certo? Mas totalmente detalhado por setor. Outros objetivos relevantes deve haver envolvimento de todos os gestores em relação a esse objetivo, tá certo?
mas ele deve ter outros parâmetros aqui que se norteiam, como expectativa realista, aplicação flexível, acompanhamento integral, são parâmetros, são os princípios orçamentários, tá certo? Falamos que existem dois tipos, pelo menos, de orçamento: orçamento histórico ou de tendência, orçamento base zero. Orçamento histórico é aquele que diz que o passado se repetirá no futuro, ou a tendência observada no passado será o caminho que vai ser trilhado no futuro. E o orçamento base zero, onde todas as atividades da empresa são repensadas a partir de um determinado momento, se elas devem ser mantidas, se elas devem ser revistas, todos os objetivos devem ser repensados, se eles estão de acordo com o planejamento estratégico da empresa, ou se alguma coisa não está boa, mas, enfim, o orçamento base zero, ele repensa todos os setores, todas as atividades, todo o movimento da empresa, desde o mais simples até o mais complexo, até mesmo se os gestores vão continuar com aquela mesma linha de atuação. Enfim, é o mais utilizado, tá certo? Mas como é que a gente organiza esse orçamento? Como é que faz esse orçamento na prática? Segundo os autores, segundo a teoria e segundo a prática, a primeira coisa é reunir um grupo de pessoas, do qual deve fazer parte a alta administração da empresa, para definir parâmetros gerais relevantes para o orçamento. Eles são denominados, aqui na literatura, eles denominam de comitê gestor. O que esse comitê gestor vai fazer? Primeiro, definir se os planejamentos, se os objetivos gerais estão de acordo com o planejamento estratégico, estão de acordo com a missão, né, e com a visão da empresa. Se os objetivos estão de acordo, eles são mantidos. Se não, olha, vamos mudar aqui, porque isso não está de acordo com a missão da empresa. Isso não está de acordo com o valor da empresa. Vamos refletir sobre isso e alterar. Tá certo? Uma coisa relevante, projetar cenário econômico. Se a alta administração é que deve dizer se o cenário é para aumento de vendas, se o cenário é para manutenção do volume de vendas, ou se o cenário é de redução do volume de vendas. Isso faz parte do obrigação do grupo gestor da empresa, porque é disso aí que vai surgir a necessidade de novas contratações, de novos investimentos. E aí é outra coisa relevante. Investimentos são decisões da alta administração. Então, a alta administração tem que estar nesse comitê gestor. Se vai investir, vai comprar um carro, uma máquina, uma nova planta, vai ser construída uma nova planta industrial, se vai ser até desinvestimentos, vai ser fechada uma loja, vou fechar uma fábrica. Quem tem capacidade de decidir sobre isso é a alta cúpula, e isso vai impactar fortemente no orçamento, porque é desembolso de dinheiro, ou é recebimento, entrada de dinheiro e paralisação de despesas, no caso do desinvestimento. Vou ter menos receitas, porque fechei uma planta industrial, por exemplo, mas vou ter menos despesas fixas. Então, isso tudo, quem pode definir se vai investir ou desinvestir é a alta administração, que deve partir dela, então, as linhas gerais do planejamento para fazer o orçamento empresarial. E aí vai, a partir daí, indo para os outros setores, as atividades operacionais de elaboração do orçamento. Cada setor vai elaborar o seu orçamento, que é na verdade, o seu plano de ação, para atingir aquelas metas estabelecidas pela alta administração, né, que são os objetivos gerais. Por exemplo, plano de marketing. Se eu tenho uma definição de que as vendas da empresa vão crescer, o plano de marketing vai ser para fazer os crescimentos, o crescimento das receitas, de quais produtos, em que áreas, por que preços, que prazo vai vender, em que praça vai vender, qual a despesa de marketing, publicidade, comissões que eu vou pagar. Então, o plano de marketing, e assim como o plano de marketing é feito no setor lá de vendas e marketing, cada setor vai fazer o seu plano de ação e, consequentemente, gerar o seu orçamento. Bom, se eu vou vender um volume tal, o setor de produção vai ter que produzir aquele volume tal. Suprimentos, como eu disse, vai ter que cumprir, vai ter que orçar quanto é que ele vai gastar para comprar aquela quantidade de materiais, tá certo? E aí, sucessivamente, cada setor vai fazendo o seu orçamento específico, o seu plano de ação específico para atingir determinados objetivos estabelecidos pela alta administração, e aí entra a controladoria. A controladoria vai ter que definir como esse plano de ação transformado em unidades monetárias, em valor, vai ser apresentado para que ele possa ser entendido pelos gestores, né? Como é que ele pode ser apresentado, em que formatação, em que layout ele deve ser apresentado, para que ele possa depois ser conferido
pela contabilidade se aquilo que foi projetado no orçamento está realizado. Isso vem da contabilidade. Se a contabilidade está projetada lá, um plano de contas na contabilidade que atende, por exemplo, a receita de vendas em termos de receita do mercado interno e mercado externo, o plano de marketing de vendas vai ter que apresentar o layout do seu orçamento dividido em receitas de mercado interno e mercado externo. Se no mercado interno a contabilidade projetou um plano de contas para apresentar para a alta administração as vendas do mercado interno subdivididas por região do país, norte, nordeste, centro, centro-oeste, o orçamento apresentado pela área de marketing vai ter que apresentar o layout do orçamento de acordo com essa subdivisão. Entendeu? Então, a controladoria entra aí. Bom, vocês vão apresentar o orçamento da sua unidade nessa formatação. Outras coisas relevantes, inflação e taxa de câmbio. Taxa de câmbio, por exemplo, é preciso que alguém defina qual é o parâmetro de taxa de câmbio para o futuro. Vamos supor que a área de venda, a área de exportação diga que vai exportar com um câmbio de R$6. E a área de importação diga que vai importar com um câmbio de R$4. Olha a discrepância entre o volume de exportação, que é receita, e o volume de importação, que é despesa. Um projetou a 6, o câmbio, o outro projetou a 4. Totalmente discrepante. Não é possível. Então, a controladoria vai entrar com estatísticas, com metodologias e vai determinar uma taxa de câmbio. Então, ninguém sabe o futuro do câmbio. Mas se errar, todo mundo erra junto. Todo mundo está errado. Todo mundo sabe, olha, o câmbio nós projetamos a 5, mas foi a 8. Então, tá bom, vamos corrigir o orçamento todo, porque está todo mundo trabalhando com a taxa de câmbio de 5. Então, se acertar, todo mundo acertou junto. Então, são parâmetros que vão ser trabalhados pela controladoria para elaboração desse orçamento. Porque, na verdade, a tarefa da controladoria a consolidação desse orçamento, ou seja, todos os setores apresentam seus orçamentos específicos que são depois colocados num conjunto só, numa formatação única, né, num padrão, já veio naquele padrão único, mas aqui tudo é somado, é consolidado. E aí, se há alguma discrepância, se há alguma controvérsia, se alguma coisa não está correta, do plano de um não encaixa com o plano de outro setor, a controladoria vai fazer essa mediação, porque tem, no final, a ela cabe essa incumbência de fazer um orçamento para toda a empresa, consolidado para toda a empresa. E se ela consolidou o orçamento para toda a empresa, ela pode depois, inclusive, ela tem a obrigação de apresentar projeções de qual vai ser a situação patrimonial da empresa depois de cumprido aquele prazo que foi orçado. Ou seja, a controladoria, depois que ela consolida o orçamento empresarial, e ela vai elaborar uma DRE para aquele período que foi orçado. Ela vai conseguir, eu vou te mostrar daqui a pouco, que ela vai conseguir fazer um balanço patrimonial projetado. O orçamento foi projetado para 3 anos. Então, a contabilidade vai apresentar um balanço projetado para daqui a 3 anos. O orçamento, na DRE, é fácil de entender. Se eu tenho a receita projetada para 3 anos e tenho os custos projetados para 3 anos, no final eu tenho o lucro projetado para 3 anos, eu tenho a DRE. Certo? E o balanço é a mesma coisa. Se projetou que vai investir numa fábrica daqui a 1 ano, quanto vai gastar nessa fábrica? 10 milhões de reais. Então, quanto que é o meu patrimônio hoje? O imobilizado hoje é 20 milhões de reais. Vou investir mais 10 e o imobilizado está 30 milhões daqui a 1 ano. Então, tudo é assim, numericamente, possível projetar um balanço daqui a 1 ano. Tá certo? E a contabilidade vai estar acompanhando a movimentação real do patrimônio, fazendo os registros e fazendo os seus relatórios contábeis normais, tradicionais, e outros que atendem a contabilidade gerencial, que atendem, né, a contabilidade orçamentária, vamos dizer assim, para depois fazer esse acompanhamento. Mas não é só no final do exercício, não é só no final. Esse acompanhamento, que é a tarefa da controladoria, ele tem que ser feito tempestivamente. O que é tempestivamente? Tempestivamente é no momento em que ele é relevante, no momento em que acontece uma distorção, eu tenho que tomar conhecimento. Então, logo ela ocorre. Então, eu tenho que estar fazendo um acompanhamento do orçamento de forma tempestiva para que eu possa apresentar os resultados e corrigir os rumos, caso eles não estejam indo no rumo que foi projetado para atingir o objetivo, não está indo de acordo com a diretriz empresarial. Tá certo? Então, o orçamento consolidado pela controladoria, ele no final vai gerar alguma coisa como esse aqui que eu estou mostrando para você, como um exemplo simples, né, de um orçamento econômico, aquele orçamento em regime de caixa. Tá certo? O que é esse orçamento? Olha, eu tenho uma receita em janeiro prevista de
230, fevereiro 240, no final de um trimestre 720, poderia ser um final de 3 anos. Esse produto X, produto B, né? Poderia ser a fábrica X, poderia ser a fábrica B, poderia ser uma loja, outra loja, dezenas de lojas, mas no final a receita total projetada, objetivada nesse trimestre é 720. Os gastos estão aqui, 627, material, depreciação, é uma despesa econômica, uma despesa por competência, tem que fazer parte do orçamento. O controle tem que ter essa informação, tá certo? Assim como todas as receitas e despesas financeiras projetadas, o imposto sobre o resultado que está projetado vai dar no final um lucro de 55. Eu não tenho aqui uma DRE projetada, então no final do trimestre esse é o DRE. Se eu estou controlando, no final do trimestre a contabilidade vai me apresentar uma DRE e eu vou ter que encontrar números iguais a esse e cumprir exatamente a risca. E vou ter que apresentar as distorções como controle para que seja analisada. Mas não adianta esperar o trimestre passar para ver o leite derramar. Tem que ser tempestivo. Passou o mês, compara e toma e age para corrigir os rumos. Esse é o trabalho da controladoria. Por outro lado, há o orçamento de fluxo de caixa, o orçamento de caixa, que esse é um orçamento que ele trabalha com a movimentação financeira, movimentação de regime de caixa. Então, a empresa começou em janeiro com 120 de caixa, recebeu receitas. Receitas foi o que ela recebeu dos clientes, tá certo? Pode ser cliente em dia, cliente atrasado, mas é quanto está previsto receber aqui. Não foi exatamente o que vendeu em janeiro. Você sabe, você recebe, vende em janeiro, recebe em fevereiro, o que você vendeu em dezembro, você recebe aqui, enfim, mas é o que efetivamente entrou de dinheiro, o que efetivamente foi gasto de material, de mão de obra, pagamento ao fornecedor. Depreciação não é um valor que entra em regime de caixa, tá certo? Isso não entra no outro regime do orçamento econômico. E investimento? Investimento também não é uma despesa. Investimento é uma previsão de quanto que o comitê gestor decidiu gastar. Isso aqui vai ser a compra de um carro, vai ser uma 250 mil, né, reais, pode ser a compra de um carro, ou pode ser um carro bacana, de luxo, um carro muito mais caro que você sabe, ou pode ser 250 mil, às vezes é a entrada de um apartamento, de uma sala, compra-se uma sala por 250 mil que está hoje. Então, isso aqui foi decidido, fazer esse investimento de 250 mil. Esse 250 mil, onde é que entra lá no fluxo econômico, no orçamento econômico? Na depreciação. Se teve esse investimento, a partir de abril, provavelmente, o total da depreciação que vai ser projetada para o orçamento econômico muda. Então, você tem dois tipos de regime de orçamento, de caixa e econômico. Um vai ser acompanhado pela contabilidade e o outro pelos sistemas de informação gerencial que vão ser administrados pela controladoria. Os ERPs, né, os sistemas integrados de gestão, que fazem que os fatos econômicos sejam registrados na contabilidade por regime de caixa, também são capazes de elaborar relatórios onde os fatos econômicos são registrados pelo regime de caixa, na contabilidade pelo regime de competência e relatório de acompanhamento financeiro pelo regime de caixa. Então, os sistemas de informações gerenciais, sistemas de informações contábeis, que são também foco do trabalho da controladoria, devem capacitar a controladoria de fazer esses acompanhamentos em tempo real da movimentação financeira e da movimentação econômica, né? Por tudo isso, você teve aí a informação de como é que o orçamento é um instrumento de gestão, é um instrumento de coordenação e de planejamento das atividades da empresa. E no final, você viu aí que a controladoria se responsabiliza por consolidar e por apresentar os resultados do que foi acontecido. Mas para que isso? Para que eu vou apresentar os resultados? Eu vou apresentar os resultados para saber se cada gestor fez o que tinha de fazer, até para ser valorizado, mas, acima de tudo, porque o foco da controladoria é se a empresa agregou valor ao investimento do acionista, se a empresa teve lucro. O modelo condutor do trabalho da auditoria, da controladoria, não é exatamente a mensuração correta do lucro. Olha só, o lucro não é a medida de eficácia da gestão da empresa, que a gente já falou. Então, e ele é se a empresa está tendo lucro, é que eu vou poder dizer se ela tem capacidade de sobrevivência, né? Então, o lucro é a medida da eficácia. Se a gestão está sendo boa, a gestão vai levar
a empresa ao lucro, tá certo? Então, a grande medida, a grande missão do controle é canalizar o máximo do seu trabalho para a mensuração correta do lucro, tá certo? A mensuração correta do lucro e a avaliação dos desvios desse lucro, do que foi projetado para esse lucro, tá certo? Então, mas a tarefa de medir o lucro não é uma tarefa simples, a gente já falou, existem várias formas de medir o lucro, né? Algumas dessas formas de medir a rentabilidade, o ganho da empresa em um determinado período pode ser medido por alguns índices tradicionais, né, que estão aí na literatura de análise de demonstrações financeiras. Algum desses índices, por exemplo, o lucro líquido dividido sobre o ativo total. Então, se o ativo total da empresa é 100 mil, se o lucro é 10 mil e o ativo total da empresa é 100 mil, eu divido 10 mil por 100 mil e encontro o lucro de 10%. Lucro de 10% que foi medido sobre o total do ativo. Isso é bom ou ruim? Olha, bom ou ruim é uma questão de juízo de valor. Para uns pode ser bom, para outros pode ser ruim, né? Mas é preciso que haja um modelo mais técnico. Por isso que criaram-se vários outros índices. Retorno sobre o patrimônio líquido. O que é? O lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Ora, o que está no patrimônio líquido não é, de fato, o que é do sócio, não é o que ele investiu. Então, se o patrimônio líquido da empresa foi igual o lucro líquido, vamos dizer que o lucro líquido seja 10 mil, e o patrimônio líquido, ou seja, o que o sócio investiu na empresa foi 200 mil, então nós já temos um lucro, um retorno sobre o patrimônio líquido diferente de 10%. No ativo lá tem 100 mil, sabe-se lá por quê? Perdeu o valor. Mas no patrimônio líquido ele tem 200 mil, tá certo? Se ele tem 200 mil investido lá, ele tem um mesmo lucro de 10 mil, ele já tem um retorno de 5%. É bom ou ruim? Mas se o patrimônio líquido for 10 mil, então ele tem um lucro, um retorno sobre o investimento de 100 mil, de 100%. Olha, então isso é tudo muito relativo, tá certo? Mas essas análises desses índices, elas não são irrelevantes. Esses índices devem ser analisados de uma forma geral. Uma forma interessante de avaliar se esses índices estão mostrando uma realidade boa ou ruim é comparar esses índices com os mesmos índices de outras empresas do mesmo mercado, do mesmo porte, de forma que se, por exemplo, um retorno sobre o ativo de uma empresa foi 10%, como eu citei aqui nesse exemplo rasteiro aqui. Se na outra empresa, do mesmo segmento, do mesmo porte, no mesmo ramo, está sendo de 30%, então 10% é muito bom para mim, mas é muito ruim comparativamente a outros. A minha gestão não está sendo boa. É uma forma de avaliar a minha gestão. É uma forma de avaliar a minha empresa. Tá certo? Então, esse bom ou ruim, comparativamente, ele vai fazer uma diferença. Para mim está muito bom ter um retorno sobre o ativo de 10%, mas quando eu comparo com outras empresas, o retorno sobre o ativo é 20%, 30%, olha só, está muito ruim. Então, eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar. Mas, de qualquer forma, essa tarefa, mesmo com esses indicadores e essas comparações, eles se tornaram, aos poucos, insuficientes para mostrar se a empresa, de fato, todo esse esforço que foi feito de planejamento, todo esse esforço que foi feito na execução das tarefas operacionais, de fato criou valor para o acionista, se de fato vai trazer a perenidade da empresa, né? Se de fato o acionista vai continuar interessado em manter o seu capital na empresa ou se ele vai preferir tirar e aplicar em outra coisa, tá certo? Então, os pesquisadores criaram essa figura do lucro econômico para comparar com o lucro contábil. O que é esse lucro econômico? O lucro econômico ele é uma conta feita da seguinte forma: a receita total menos os custos e despesas operacionais, provavelmente você vai ter aqui embaixo o lucro líquido. Se você acrescentar nessa operação o custo de oportunidade, você tem o lucro econômico. Ou seja, a receita total menos os custos e despesas menos o custo de oportunidade é o lucro econômico. O que é esse custo de oportunidade? Esse custo de oportunidade é o que o investidor teria ganho se ele tivesse aplicado aquele mesmo valor que ele aplicou na empresa em outra atividade. Muito usada é o mercado financeiro, que a gente considera o custo do dinheiro. Se eu aplico um dinheiro numa instituição financeira, a instituição financeira vai me pagar um valor. Se o que eu ganho na empresa com o meu investimento no capital da empresa for menor
do que a instituição financeira pagou, eu perdi dinheiro. Se o que a empresa me der de lucro for maior do que eu ganharia no mercado financeiro, então eu ganhei dinheiro, eu criei valor. O que é o custo de oportunidade, então? O custo de oportunidade é aquilo que eu teria ganho se eu tivesse pegado o meu investimento e colocado em outro negócio, especialmente no mercado financeiro. Quanto que eu teria ganho no mercado financeiro se eu tivesse aplicado aquele valor? X, vamos colocar. Se eu tivesse aplicado 100 mil reais no mercado financeiro, eu ganharia 6%, ganharia 6 mil no ano. Então, o meu custo de oportunidade é esse. Então, nessa conta aqui, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma receita total de 100 mil. Tem um custo de despesa de 90 mil. Quanto que é o meu lucro? O meu lucro é 10 mil, certo? 100 mil menos 90 mil, 10 mil. Se o meu custo de oportunidade, se eu tivesse pegado o dinheiro que eu tinha aplicado nessa empresa e ganhasse 6, o meu lucro econômico seria 4. Ou seja, um total de lucro líquido de 10, menos o que eu teria ganho. O que eu perdi, porque eu não apliquei no mercado financeiro, foi 6, eu ainda assim tive um lucro de 4. 10 de lucro líquido, menos 6 que eu perdi porque eu não apliquei no mercado financeiro, me deu 4 de lucro. O custo de oportunidade é o quê? É os 6 que eu perdi porque eu não apliquei no mercado financeiro. Tá certo? E o lucro econômico? É quanto eu perdi lá no mercado financeiro, diminuído do lucro líquido da empresa. Se o lucro líquido da empresa é 10 e o custo de oportunidade é 6, o lucro econômico é 4. Compreendeu? Agora, se eu tivesse aplicado no mercado financeiro e ao invés de 6 tivesse ganhado 12, o lucro da empresa seria o mesmo, 10. E como eu perdi no mercado financeiro 12, tá certo? Quanto que foi o lucro econômico? Não teve lucro econômico. Na verdade, eu perdi 2. Por quê? O lucro contábil foi 10. Se eu tivesse aplicado no mercado financeiro, eu teria ganho 12. Quanto é que deu aí o resultado dessa conta? 10 de lucro, menos o que eu perdi no mercado financeiro, 12, eu perdi 2 mil, R$2, 2 milhões. Isso é destruir o valor. Em vez de eu ganhar 12, eu ganhei só 10. O meu dinheiro deixou de render. Eu destruí o valor do meu dinheiro. Eu poderia, se eu tivesse aplicado 100 na empresa, poderia ter 102, mas não tem. Desculpa, eu poderia ter aplicado no mercado financeiro e teria 112, mas eu apliquei na empresa e tenho 110, então eu perdi 2, o meu dinheiro deixou de render o necessário. Isso é destruir valor. Todas as atividades que tiveram um resultado inferior ao custo de oportunidade de investimento, ou seja, qual o custo de oportunidade? Aquilo que eu ganhei no mercado financeiro, apresentam destruição de valor, pois os acionistas estão sendo remunerados com rentabilidade inferior ao custo médio de oportunidade no mercado. Qual que é o custo médio de oportunidade no mercado? Nesse exemplo que eu estou dando, 12. Por quanto que eu fui remunerado? 10. Eu perdi quanto? 2. Eu fui remunerado com aplicação na empresa por menos do que eu teria ganho no mercado financeiro. Então, a conta hoje que se faz para entender se a empresa criou valor é buscar a realidade do lucro econômico. Então, esse conceito de custo de oportunidade, ele serve para a empresa e serve para a gente também. Olha só, quantas pessoas hoje estão aí sem essa oportunidade de poder estar assistindo uma aula virtual, né? Mesmo que seja gravada, mesmo que seja talvez com não tanta qualidade quanto poderia ser numa aula presencial, mas a oportunidade que se você não assistir essa aula, você está perdendo, sim, você está perdendo o seu tempo, está perdendo a sua noite, mas se você deixar disso, quanto você vai estar gastando do seu tempo com outra coisa? Vai lá que vai estar compensando? Né? Esse é custo de oportunidade. Quanto que eu ganho por largar uma aula virtual à noite para fazer uma outra coisa? Será que eu ganho mais? Então, você tem que ver. Eu estou ganhando mais vendo a novela, então é melhor eu ver a novela, porque o que eu estou ganhando vendo a aula não está compensando. Agora, se o que eu estou ganhando assistindo a aula é mais valor do que assistir a novela, então eu estou criando valor para mim. Eu estou criando valor para mim como conhecimento. Então, custo de oportunidade é aquilo que eu perco
deixando de fazer outra coisa. Quanto você está perdendo deixando de ver uma aula? Enfim, é só um exemplo. Muito obrigado. Por hoje é só. A gente vai ter oportunidade de se ver na aula virtual. Um abraço. Na aula conectada. Prazer.